Miran entende a revolta do pai com a demonstração de compaixão por Azizê, mas só fez isso porque Heian pediu para que eles pudessem viver em paz com o filho, e tudo o que fizer de agora em diante será pensando em que o Muti não passe por nenhuma aprovação como todos eles. Haidar fica até calado com a resposta. Azat leva Gonu para um restaurante e conta que chegou a trabalhar de garçom ali por um tempo. Gonu acha estranho ele ter trabalhado de forma humilde, mas Azat conta que Nazu o levou para pegar a vaga para ensiná-lo o valor do trabalho e do dinheiro desde novinho. Azat conta que desde que começou a reparar em Gonu de outra forma, imaginava em trazê-la para comer ali, contando que sempre frequenta o lugar quando está fazendo coisas importantes para sua vida. Azat sabe que há muitas coisas que podem impedi-los de ficarem juntos, mas quer se esforçar para ser feliz com Gonu se ela aceitar. Gonu já disse tudo o que tinha para dizer naquele dia, então confirma que vai lutar pelo amor. Seida prepara a mesa da comida com seu novo visual sem graça. Fuzun manda Yaren comer tudo da mesa se sentir vontade porque precisa garantir que seu neto vai nascer saudável em 9 meses, depois tem que ir descansar. Fuzun diz a si mesma que vai tratar Yaren como uma rainha durante a gestação, mas depois que o neto nascer ela vai pagar pelo que fez. Fuzun recebe uma carta sem remetente e abre para ler, depois recebe uma ligação de Azizê. Fuzun imagina que ela mandou a carta. Azizê responde que vai entregar a filha de Fuzun, mesmo que Hassan tenha pedido para ser o contrário. Ainur pergunta por que Azizê decidiu se desfazer da carta antes do planejado. Azizê prefere não arriscar que Miran não a perdoe se alimentar o ódio de Azra pela mãe. Ainur acha que vai dar na mesma, já que a moça viu que Fuzun não presta e não vai perdoá-la por ter sido abandonada. Azizê espera que Azra dê uma chance para Fuzun sem saber do resto das coisas, assim como Miran está lidando depois de todas as maldades que cometeu, pois ter o amor de Miran e Haidar é muito mais importante do que se vingar daquela cretina. Fuzun vai para seu quarto para ler com calma a carta que o marido escreveu para a filha deles antes de morrer, em que conta que colocou Gunis no orfanato para garantir a segurança dela, não para abandoná-la. Azra lê a mesma carta do pai contando que sua mãe está viva e algum dia a encontraria quando estivesse adulta, mas ela tinha que saber que Fuzun a rejeitou depois de nascida e a abandonou sozinha com ele antes de partir. Fuzun lê a parte onde foi acusada de ser ambiciosa e por isso abandonou a filha, e nunca soube que ela estava viva porque nunca teve instinto de mãe, então poderia fazer Guni sofrer. Fuzun termina de ler a carta e liga para Miran, querendo falar uma coisa em relação ao acordo que ele propôs sobre sua filha. Azra invade o quarto de Jussá furiosa e a recrimina por ter escondido que Fuzun é sua mãe biológica. Azra deixa a carta que acabou de ler para a mãe e se retira. Miran se encontra com Azizê numa estrada e conta que Fuzun já lhe avisou que ela a ameaçou com uma carta comprometedora em vez de cumprir o combinado de devolver a filha. Azizê tenta se explicar, mas Miran fica cego de ódio e não aceita mais perdoar a avó por ter dado uma de esperta, então vai embora. Heian acorda mais tarde e escuta alguém martelando fora do quarto. Heian sobe até o terraço e encontra o balanço que Miran construiu especialmente para o Muti brincar quando puder, mas Heian vai estrear o brinquedo em nome dele agora. Haidar chega na frente da casa de Ainur, então relembra quando Miran disse que só estava dando uma chance a Azizê pelo bem do filho. Azizê atende a porta e se surpreende com a visita do filho. Haidar diz que está disposto a perdoar Azizê e chamá-la de mãe se ela fizer apenas uma coisa. Azizê jura que fará o que for. Então Haidar pede que ela vá embora de imediato e nunca mais interfira na vida de ninguém, prometendo que em troca vai perdoá-la e chamá-la de mãe no dia que ela partir. Miran não entende por que Heian chora como se estivesse triste, mesmo ela alegando que é um choro de felicidade. Miran sonha com o dia que Heian estiver sentada ali segurando o filho enquanto ele empurra o balanço para fazê-lo dormir, e assim como prometeu à mãe, também não vai deixar o Muti cair. Heian só consegue dizer que o filho vai ter muita sorte com um pai desses na vida, ainda tentando esconder sua tristeza. Num sonho, uma menininha fica sozinha num balanço, enquanto Miran corre atrás do menino brincando com ele. Heian admira o marido brincando com o Muti, mas a menina já sumiu do balanço. O Muti vai em direção ao balanço e se senta com a irmã que não nasceu. Miran e Heian olham para o balanço e percebem que o Muti desaparece. Miran grita desesperado pelo filho e acorda assustado pensando que aconteceu algo com ele. Heian tenta acalmar o marido,
enquanto Miran conta como foi o sonho agoniante que teve. Miran fica abalado como se realmente tivesse perdido o filho e consegue entender um pouco melhor como deve ser a sensação de Heian ter perdido a filha que carregava. Miran morre de medo de sofrer outra perda, mas Heian garante que vai dar tudo certo e em breve eles vão estar com o Muti nos braços. No dia seguinte, Heian visita a médica após ter pensado bem sobre o que fazer com a gravidez antes que seja tarde demais. Heian relembra quando a médica lhe contou que ela não poderia dar à luz ao filho porque corre um grave risco de morte no parto, então infelizmente ela precisaria abortar para não perder a própria vida e teria que decidir rápido antes que a gravidez avançasse demais para ser viável. Heian observa o tempo passando e comunica à médica que vai ter seu filho, mesmo que tenha que morrer para ele ter o direito de viver e ser criado apenas com o pai. Mais tarde, Heian caminha pela cidade relembrando a médica muito indignada com ela decidindo abrir mão da própria vida para dar à luz, mas não vai voltar atrás porque uma mãe de verdade sempre vai pensar no filho antes de si mesma e seu sonho é ter essa criança. A médica não poderia mais esconder essa verdade de Miran se a esposa dele decidiu que vai correr o risco, mas Heian prefere que ele fique sem saber até estar preparada para contar a difícil decisão que tomou. Miran acorda e percebe que Heian deixou um bilhete dizendo que foi caminhar cedinho. Miran liga para Heian, mas ela não percebe a chamada silenciosa e lê o documento que assinou para a médica, em que assume que sabe o risco de vida que está correndo e decidiu não interromper a gravidez. A médica ainda tentou fazer a paciente pensar melhor, mas Heian não titubeou nem por um segundo. Heian pensa que está fazendo a coisa certa e espera que todos fiquem em paz depois que ela partir. Enquanto isso, Miran fica preocupado procurando por Heian pela casa. Heian acha que está fazendo certo indo fazer companhia à filha no céu enquanto o filho fica com Miran, em vez dos dois filhos ficarem sozinhos no outro plano e todos ficarem tristes sem ter nenhum deles. Azizê aborda Aidar saindo de casa e avisa que já está indo embora como ele pediu. Aidar manda ela se apressar porque já demorou demais, mas acha graça dela esperando o que ele prometeu em troca, já que nunca aceita sair perdendo mesmo. Azizê acha justo ser chamada de mãe pelo seu primogênito depois de ter esperado por ele no ventre. Aidar avisa que não vai manter nenhum contato com Azizê depois que ela partir, mas para não ficar devendo, a chama de mamãe com toda a má vontade do mundo. Azizê fica encantada com a palavra, apesar do tom negativo. Aidar volta para dentro de casa logo depois. Azizê pede a Deus para morrer agora e pagar pelos seus pecados, pois está preparada depois de realizar seu único sonho. Heian desce do táxi na rua de casa e encontra Azizê, que conta que veio se despedir depois de Aidar ter lhe pedido que ela abandonasse a vida imediata. Heian comenta que ainda falta ela devolver a filha de Fuzum. Miran sai de casa e encontra a esposa conversando com Azizê. Julsa observa da sacada e fica com ódio de Heian, pensando que ela conseguiu aproximar Miran da avó de fato. Miran pensa que Azizê veio ver Heian de caso pensado, só para ela ficar com pena e tentar impedir que ela fosse embora. Heian manda o marido parar de ser paranoico. Azizê quer a bênção do neto antes de partir. Miran fica incrédulo com a cara de pau dela, que sequer cumpriu o combinado da filha de Fuzum. Azizê só responde que há certas coisas que ele não sabe ainda. Miran prefere ficar sem saber mesmo e a manda embora. Azizê se despede e se dirige ao carro. Heian lamenta a falta de compaixão do marido. Azizê tem certeza absoluta que Miran não ignorou sua partida e o flagra observando do portão. Miran fica constrangido e entra para casa. Azizê entra no carro e vai embora. Julsa escuta atrás da porta Azra tentando ligar para Azizê e entra de repente. Azra mente que estava fazendo outra coisa e pede que a mãe não se meta em seu espaço porque ainda precisa de tempo para digerir o que ela fez. Julsa planeja tentar acabar com Azizê mais uma vez, já que ela está conseguindo lhe arrancar o amor de seus dois filhos. Heian preferia que Miran tivesse pedido para Azizê ficar, mas ele não faria isso sem ela fazer o mínimo para merecer. Heian não vai ficar satisfeita se o marido não perdoar a avó, mas Miran pede que ela esqueça dessa ideia porque Azizê é arrogante demais para abrir mão de tudo em troca de compaixão. Heian não entende por que Azizê preferiu não cumprir o combinado da filha de Fuzum. Azra chega na conversa e conta que ela pediu isso. Miran não entende a intromissão, então Azra revela que é a filha que Fuzum está procurando.
Andan tem uma leve dúvida da gravidez de Yaren e sugere levá-la ao hospital para confirmar com um exame de verdade. Yaren acha besteira, já que aquela parteira garantiu sua sobrevivência perto de Fuzun, mas Andan sabe que isso só vai durar até a criança nascer, porque logo depois ela deve querer se vingar. Yaren explica à mãe que quer ficar perto de Fuzun para descobrir os podres da vida dela, assim vai poder ter uma garantia de que vai ter paz depois que dar à luz.